Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou fundadora dessa escola quântica e também fundadora da terapia Resgate de Memórias. O interesse dessa escola é levar o conhecimento até vocês do porquê vocês mesmos estão criando as suas doenças físicas e emocionais. O porquê todos nós enfrentamos uma luta diária atrás da nossa prosperidade financeira e também dos nossos relacionamentos conturbados. Tudo é quântico e vocês vão aprender através dos estudos que acontecem toda quarta, quinta e sexta, ao vivo, às 20 horas. Vocês podem participar, podem fazer perguntas. Este vídeo ele ficará como entrada de todas as nossas aulas, pois sempre haverá novos alunos. Olá, pessoal. Então vamos continuar aqui a primeira aula da playlist da psicossomática. Psicossomática são as doenças que nós mesmos provocamos através das nossas atitudes e pensamentos. Essa primeira aula aqui, a doutora Mônica Medeiros, para quem não conhece, ela tem trabalhado muitos anos aí em prol da medicina e da expansão de consciência. Então ela traz nessa aula aqui como que as células dentro do nosso corpo, através dos nossos pensamentos, transportam em doenças e como nós mesmos nos curar. Na primeira aula aí ela relata que ela teve o câncer e ela mesma se curou do câncer só com os pensamentos e atitudes, né? Então assistam aí a primeira aula que está na playlist de psicossomática, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui nossa aula. Mas eu tinha escolha, eu tive opção. Eu criei um quantum. E se, eu pus lá no contrato, se tal não se der, eu tive escolha. E eu curei, não curei? Curei 4 meses e meio. Curei. Aí não era para você curar? Aparentemente não, mas eu curei, aí então eu tô por aqui. Mas pode voltar? Pode, eu tenho que morrer de alguma coisa, mas a questão não é essa. A questão é, eu deixei de acreditar na dor como forma de evolução. Porque ela é apenas um meio, ela não pode ser finalidade, jamais. Quando a gente acredita muito em destinação, né, quando você acredita que você está amarrado numa expiação, numa dor, você fica totalmente refém, sem forças para lutar contra. E é isso que a gente tem que fazer, ó. A gente tem que lutar contra, porque as doenças são escolhas, nossas escolhas. E se eu escolhi ficar doente, eu posso escolher ficar sadio. Eu preciso escolher ficar sadio. Porque senão a gente não passa. A gente não vai para frente. E vejam, olha que interessante, né? Assim como é em cima e embaixo. Nessa imagem que vocês têm, onde está escrito quasares LQG, que foram descobertos em 2013, né? Quasares são esses pontos de energia que sempre ficam perto de buracos negros, né? Alimentam buracos negros. E veja que imagem interessante, né? Aparentemente, o LQG ele está ligado por pontes, né, de energia. Agora, olha para outra imagem, a imagem da direita, é a rede neuronal, um pedacinho, são bilhões de neurônios. Olha a similaridade, gente, assim como em cima é embaixo. O princípio da criação, quando você olha para o universo, que você vê as galáxias, né, que você vê as estrelas, é como se você estivesse olhando para dentro do cérebro com os núcleos dos neurônios. Se é assim, nós somos fractais. Começa a linda avenquinha. Nós somos fractais. De quem nós somos fractais? Da fonte criadora. Ah, mas então nós somos energia, né? Porque a fonte criadora é energia. Exato, nós somos energia. É isto que nós somos. O corpo físico é uma representação, como a blusa que eu estou usando é uma representação. É uma representação, mas não é o que nós somos. Nós somos fractais da fonte criadora. Nós temos o poder criador fractalizado, mas ele está lá. E nós temos, então, a representação de tudo que tudo existe em nós. Nós somos fractais formados por trilhões de fractais, que são as células. Porque cada célula desses trilhões do nosso corpo físico, nós vamos estudar muito célula durante o curso, eu sou apaixonada pelas células, apaixonada. Eu tenho até uma célula, é verdade, eu tenho até uma célula lá pintada no meu quarto.
ela é linda, né? Linda. A célula, ela tem todos os órgãos do corpo humano. Toda a funcionalidade do corpo humano. Ela tem o cérebro, que é o núcleo. Ela tem aparelho respiratório, que é a mitocôndrias. Tem o digestivo, que é o lisossomo. Tem o fígado, que é o ribossomo. Tem tudo, tá tudo lá, a mitocôndria trabalhando. O sangue, que é o citoplasma. A membrana celular, né, que é a pele. Nós vamos estudar muito membrana celular para entender como vai entrar a energia celular, da cura celular, pelas células para mexer lá no núcleo. Olha que coisa linda essa fotografia dessa célula, gente. Isso é uma foto tridimensional de uma célula. Olha que riqueza. Parece uma piscina de bolinhas, né? Mas não é, gente. Isso é tridimensional, é uma célula, toda célula tridimensional. Mas vejam a riqueza de cada organela, de cada órgão desta célula que trabalha como se fossem órgãos de um corpo. Agora você pega o fígado, né? O fígado é formado por dessas bonitinhas aqui chamadas hepatócitos. Nossa, tem hepatócito que não acaba mais, né? Porque o fígado é um órgão maciço, né? Ele é tão incrível, a nossa usina é tão incrível, que ele funciona até o limite mínimo de células normais. Ele só para de funcionar quando já não existe mais o limite mínimo de células funcionantes. Quer dizer, ele segura, ele vai lá, ele fica, ele acredita no seu Criador, que somos nós. Porque o nosso corpo físico, ele advém, ele tem a matriz no corpo perispiritual, o corpo astral, como vocês quiserem chamar. É ipsis literis. O cabelinho que está lá, está cá. Só não tem furo na orelha, porque não dá. Mas é uma similaridade total. A célula é um fractal nosso. Nós temos trilhões desses fractais em nós. E vejam, a célula é extremamente inteligente. No núcleo da célula você tem isso aí, o cromossomo. O cromossomo, que é todo filamentado, né? Se você estica ele é gigantesco. Você estica o filamento, ele forma o DNA, que é a escada de corda dobrada, girada, e quando você tem uma repetição de nucleotídeos, ou seja, os elementos que formam essa escada de corda, você tem a formação de um gene. E é o gene que dá as características de quem você é, o que você faz, o que você gosta, o que te faz bem, o que te faz mal. Agora, o DNA é o nosso arquivo acástico. Tá? Tudo que nós aprendemos, fizemos, vimos, quer dizer, tudo aquilo que nós experienciamos e foi marcante, está gravado no nosso DNA. Isso desde o início que a gente começou a ter DNA, quer dizer, desde a fase da planta. E vai, até chegar aqui, olha, é grande, hein? E tá lá, tá gravado lá. Durante o curso nós vamos falar do cerebelo e vocês vão entender o que é a árvore da vida no cerebelo. Sensacional. Por que mas é por isso, então, que os magos trevosos, quando querem se vingar, vão no cerebelo da vítima. A gente vai conversar sobre isso no curso. Agora, a cada encarnação, esses genes que vocês estão vendo aí, esse conjuntinho que vocês estão vendo aí na tela, não é? Esse gene pode estar ativo, inativo ou adormecido. Por quê? Porque eu tenho um mapa nas minhas células perispirituais do que eu fiz e aprovou, do que eu fiz e não aprovou, e o que não aprova inativo, eu perco. E o que aprova vai. Ou que também tem muita coisa que está inativa para o meu bem. Por exemplo, eu estava falando para vocês que eu escolhi ter câncer, né? Eu escolhi. Nós temos um gene que é anticâncer. Então, esse meu gene anticâncer, ele ficou adormecido até provavelmente 2017, quando começou o câncer. Ali começou. Por quê? Porque até aquela data eu não tinha atingido a meta emocional que eu tinha me predisposto. Ele estava lá adormecido. De repente, falei, boing, o relógio tocou. É a bomba relógio que a gente faz contra si próprio. Acreditem nisso. Todas as doenças advêm das nossas escolhas. Então você pode ter um gene que berra, um gene que faz um silêncio. Pessoal, aqui ela está falando, né, que uma das leis herméticas, o que está em cima está embaixo. A gente vai estudar mais sobre isso. Vou trazer outros materiais comprovando, outros estudiosos, né, o que significa o que está em cima, o que está além do céu, está embaixo, que é nós. Então, ela está falando aí sobre o DNA, sobre as células, o nosso corpo físico, ele é um mundo, né? Você vê aí que até as células, ela tem, como se fosse nós, né? Então, dentro de nós existe vários de nós, né? As células, existem várias células, e essas células têm mente, tem corpo, tem estômago, tem intestino, cada uma dessas células. E a gente tem muitas células dentro do nosso corpo.
Então, o que quer dizer? Tudo que está lá em cima está aqui embaixo, que é nós, que nós seres humanos, com esse corpo, compomos outros corpos, né? Outras energias. Então, as plantas daqui, né? As plantas daqui também têm vibrações, as pedras têm vibrações, isso já é comprovado cientificamente. A terra tem vibração, os animais têm vibração, tudo tem vibração. Então, nós, seres humanos, com esse corpo aqui material, ele é só mais um, né? Só mais uma ferramenta de energia aqui, né? Então, tem o porquê de ter as plantas, nós já estudamos sobre isso, é o ar que a gente respira, né? Tem os animais, tem por que existir os animais. Tem as pedras, tem porquê. A gente vai estudar muito sobre isso, tem muito material lá no Facebook também sobre essas matérias. E aos pouquinhos, porque é muito material, é muito ensinamento, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo chegar no entendimento que a gente precisa, que vem vindo desde lá de Jesus e antes de Jesus, né? Jesus veio para colocar que vários trechos da Bíblia que é colocado ali sobre esse tipo de energia, esse tipo de nossos pensamentos, né? Sua fé te curou, os conhecimentos te libertará. Então, todo esse conhecimento que ele trouxe já faz parte disso que a gente está fazendo agora. Então, a gente vê, nossa, o que tem a ver células com Jesus? Gente, tudo a ver. Quando a gente estuda, quando a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai vendo que tudo é uma coisa só. Entende? Que um depende do outro. Por isso que isso é energia, né? Por isso que foi colocado nas escolas para a gente estudar sobre átomos, nêutrons, prótons, porque a gente precisa, a gente ser humano, precisamos de saúde para continuar aqui e a gente precisa aprender sobre elétrons, prótons dentro do nosso corpo. Só que tudo foi trazido como se fosse externo e não é externo, é interno, né? E é externo também. Então é um dependendo do outro. E vocês vão entender. Quando ela está falando aqui sobre os arquivos acásticos aqui, ela coloca na visão dela de espiritualista, né? Mas é só nomenclaturas, tá bom? Então, o que é o arquivo acástico? É o nosso inconsciente, tá? Tá dentro de nós, do nosso cérebro, do nosso corpo. Então, todos os nossos arquivos, desde que a gente nasceu e antes da gente nascer, tá na nossa caixa aí, no nosso arquivo acástico, né? Que é o nosso DNA, que é o nosso inconsciente. Eu trabalho, vou dar aqui uma ideia para vocês. Eu trabalho com uma terapia que eu uso uma técnica que ela vai lá no inconsciente e resgata a memória que está dentro do seu inconsciente produzindo as células da doença. Então, se você tem um câncer, por exemplo, a gente vai lá dentro do seu inconsciente, descobre o que é que está lá dentro do seu inconsciente provocando as células da doença. E quando a gente detecta essa célula, essa causa, a gente dissolve essa causa. Então a causa é dissolvida, então não se tem mais doença. O que tem que começar a fazer é produzir a célula da cura, né? Então, ela, que é uma pessoa estudada, a Mônica Medeiros, que é uma pessoa estudada, uma pessoa espiritualista, ela entendeu tudo isso, né? Ela conseguiu começar a produzir as células da cura. E ela conseguiu em 4 meses. Ela fala aí no áudio, no vídeo anterior. Tá bom, gente? Então é isso, vamos continuar aqui.
total, faz voto de silêncio, e tem aqueles que estão adormecidos que podem ser problemas ou soluções. Nem não necessariamente só problemas, mas também podem ser soluções. Pô, mas é genética, como é que eu vou mudar isso? Não dá para mudar a genética? Veja, em todas as células do corpo, que são altamente especializadas, né, já vai ver isso, existe no núcleo das células, você tem o mesmo cromossomo, o mesmo DNA. Tá lá, é o mesmo. Em todas as células do corpo, são trilhões destas células, tá? Estas células têm algo muito importante chamado memória celular. Eu vou contar para vocês um caso, ratificando a memória celular no curso, que é lógico, isso é uma pesquisa, tem muito cientista querendo entender que negócio é esse, a célula tem memória, como é que registra essa memória, DNA, como é que ela faz, como é que ela interpreta. Então eu vou contar para vocês um caso que é real, que aconteceu num congresso, que está inclusive na bibliografia que eu passo para vocês no curso, que é enorme, tem um monte de livro. Uma psicóloga que vinha acompanhando o caso de uma menina pequena que tinha recebido o coração de uma menininha que havia sido assassinada, tá? E ela vinha tratando essa criança porque, lógico, existe um trauma, existe mesmo esse trauma, né? Quando você passa por uma cirurgia de grande porte, principalmente criança, você tem um trauma de níveis diferentes, então tem que ser tratado, a família tem que ser tratada. Mas esta menininha vivia dizendo: mãe, olha, foi assim que ele me matou, mãe, foi assim que ele matou, eu sei onde está meu corpinho. A mãe falava: minha filha, você ninguém te matou, você está com a mamãe, tal, sem discutir lei da reencarnação. E essa psicóloga, então a mãe foi falar com a psicóloga falou: vamos falar com a polícia, porque ela está dando muitos dados. E elas juntas procuraram a delegada que estava encarregada desse caso de infanticídio. E a delegada pegou todos os dados da menininha, falou: onde é que está minha filha, como é que foi? A menininha deu todos os detalhes. Acharam tudo, aonde tinha sido, como tinha sido, e conseguiram prender o assassino. É claro que o corpo não, porque o corpo chegou vivo no hospital, a fim de senão não teriam feito transplante. Mas acharam tudo, o local, as roupinhas, as marcas de sangue, tudo. Então eles falaram: não, então pera, mas a menina não passou por isso, quem passou por isso foi a dona do coração. A dona do coração impregnou. Aí o Gustavo fala assim: mas não pode ser o espírito da menininha que falou contra a menininha e tal. Não, mas a gente tem muitas provas sobre memória celular. A própria memória celular de emagrecer e engordar, sabia? Quando você tem dificuldade de emagrecer e manter a perda de peso, é porque a sua memória celular empurra você para a obesidade? Por quê? Por quê? Vai saber, né? Cada um de nós tem uma razão, a ansiedade é uma base importante, querer não chamar a atenção é uma base, por dotes físicos, é uma base importante, mas a indisciplina é a base maior, no meu entendimento é a indisciplina, a desorganização interior, que faz com que você busque na comida o escapismo que a vida não está te dando, mas essa memória celular está lá. Memória celular, por exemplo, facilmente entendível no sistema imunológico. Não é memória celular? Você teve contato com a rubéola, você tem anticorpos, o teu corpo tem memória celular daquele vírus. Se ele entrar no teu sangue, vai lá, bloqueia e acabou o vírus. Não é esse o princípio da vacina? Então, a memória celular que nós lidamos extremamente bem na imunologia, parece que vai mais além. E ela vai mais além. Ela traz de encarnações anteriores. Sabe aquelas manchas de nascença? Pois é, memória celular. É tão intensa a emoção que causou aquele momento, é tão duro, foi tão traumatizante, que o corpo registra. Não importa que seja no perispírito, passa para o corpo físico, aí vem aquelas manchas, né, de um tiro, de uma facada e tal. Pessoal, aqui, como eu disse, né, a Mônica Medeiros, aqui ela está falando sobre, ela é médica, né, então ela está falando sobre as células, ela tem um curso sobre as células, porém ela é uma pessoa espírita. E você sabe que, eu não sei se vocês sabem, mas a gente também vai estudar sobre isso na teologia, que até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a Igreja Católica, né, acreditava na reencarnação. Tem toda uma história para entender o porquê tudo isso foi distorcido e o porquê vem vindo nesses últimos anos batendo na tecla de que não existe vida após a morte, né? Então as pessoas estão sendo manipuladas e esse estudo vai estar tanto na teologia quanto na playlist da quântica, né? E na playlist da quântica eu já trouxe a primeira aula, que é Júnior Legrazi, onde ele nem é espiritualista, ele traz a expansão de consciência e mesmo assim ele faz colocações interessantes, né, sobre a espiritualidade. Trouxe outras pessoas também, até evangélicos, que
vão estar até na playlist da Teologia Evangélicos, que traz materiais importantes sobre a vida após a morte, né? Então, e também vou trazer na primeira aula, que é a quântica, na primeira playlist, que é a escola quântica, sobre o porquê dessa manipulação humana, né? O porquê de tudo ser distorcido, né? Tem uma razão para tudo isso. Bom, Mônica Medeiros aqui contou o relato de uma menininha, né, que recebeu um transplante e ela começou a ter reflexo da vida da outra menininha que morreu, né, que foi assassinada e que foi quem doou o órgão para que está viva agora e está tendo visões, né, está tendo memórias, porque se, por exemplo, eu puxar lá no inconsciente dessa criança, através da minha técnica, eu consigo detectar ali a memória, né? Porque está dentro da memória, mesmo que não seja dela a memória, né? Então, tudo o que a gente estava falando sobre a caixa akáshica, né? Ou o nosso inconsciente, está tudo dentro do nosso inconsciente, a caixa akáshica é dentro do nosso inconsciente. Então, é muito interessante, vai ter mais material, aqui é muito pouco. Eu espero que quem não acredite em reencarnação preste atenção no tema das células e da doença, porque esse daqui é uma playlist de psicossomática e cada um pode ficar e deve ficar aí com as suas doutrinas, seus dogmas e prestar atenção no que está provocando as doenças em você, tá bom? Então é normal, nós vivemos no meio de seres humanos e nem todo mundo tem a mesma visão, né, em relação à espiritualidade. Isso a gente já sabe, né? Todo mundo aqui já sabe que existe várias religiões, não é? E todo mundo aqui já sabe que temos que respeitar as diferenças, porque ninguém vai ter as verdades absolutas, não é? Então, quem estuda, quem é evoluído, não tem esse tipo de pensamento, tá? Não tem dogmas, não tem doutrinas que se fazem verdades absolutas, tá? Quem estuda, quem é evoluído, não tem essas brigas de ego. Então, é normal, todos nós passamos por isso, né? Eu também fui uma pessoa bastante briguenta no que eu acreditava e hoje eu vejo que é necessário termos todas as religiões e porque cada um precisa daquilo ali para evoluir, né? Então, tudo planejado por Deus, né? Para as pessoas evoluir. Deus sabe que não adiantava colocar um evangélico numa casa espírita, que não ia funcionar. Então, ele colocou numa casa evangélica que funcionou um pouquinho melhor. Mas isso não quer dizer que ele tenha a verdade absoluta, não é? Mesmo porque todos nós vamos para a igreja e fazemos da opinião do padre, do pastor, a nossa verdade, né? Nós não fomos estudar para saber a verdade. Então, a partir do momento que a gente vai estudar, a gente vira essa chave e a gente não tem essas brigas de ego, tá bom? Então, vamos prestar atenção aqui, que quem está vindo nessa aula aqui é uma pessoa que quer entender por que ela está doente, seja de um câncer, seja de uma doença autoimune, seja de uma depressão. Então, vamos deixar esses limites colocados, né, pelas suas doutrinas de lado e prestar atenção no que é importante, que é a psicossomática, tá bom? Voltando à aula aqui. Deficiências outras, entenderam? Isso é memória celular, vamos falar bastante sobre isso no curso. O importante é que vocês entendam que todas as nossas células, todas, são altamente especializadas. Elas são capazes de aprender
repassar o que aprenderam e até melhorar o conhecimento para suas descendências. A célula está sempre preocupada com a descendência dela. Então ela faz tudo para manter a homeostasia, né, a harmonia daquele corpo, ela faz tudo, mas ela fala para a filhinha que vai nascer dela, olha, se você fizer isso aqui assim, ó, é melhor. Se você sintetizar isso aqui assim, ó, é melhor. Isso é memória celular. Mas é também uma capacidade dessas células extraordinárias de passarem a sua memória para frente. Tá? E isso a gente não pode esquecer. As células recebem a memória do DNA das células do perispírito, que recebem as impressões emocionais de nós, espírito. A gente precisa entender o que nos tange, quais são os traumas que nos ferem, para poder nos libertar de memórias que poderão nos causar doenças. E a gente tem aí a psicossomatização, quer dizer, o que eu sinto eu transfiro para o meu corpo, a forma como eu percebo o mundo eu transfiro para o meu corpo, ai Jesus, né? Eu sou vítima, schlept, né? E a psicossomatização, ela vem aí já há décadas falando de como o corpo físico reage aos estímulos emocionais. Então, não adianta você tratar só o corpo, você tem que tratar o corpo, o espírito e a mente. Aonde que está o problema? Vamos lá, vamos tentar amenizar. Isso a cura celular faz. É exatamente isso, porque ela dá um enfoque, né? De ver a pessoa como um todo, nas suas multidimensões. E não podemos nos esquecer jamais que tem muita gente que usa a doença como muleta, né? Para subjugar, para controlar, para vinde a mim, aquela coisa inteira, né? Outros usam a doença como mestra. Essa doença, eu só aprendi tanto com essa doença, eu aprendi muito com o câncer. Aprendi mesmo. Não quero ter outro. Aprendi muito, acho que já dispensei essa escola. Mas aprendi muito. Nossa, tomar quimioterapia, ir para radioterapia, sabe? A impotência que você sente, a fraqueza. Então, mas a doença foi uma grande mestra para mim. E a gente não pode esquecer de uma ciência muito importante, que data lá de 90, 92, que é a epigenética. A epigenética que fala assim, olha, presta atenção, o meio onde você vive também influencia a sua ativação genética ou não. É exatamente isso, quer dizer, o meio pode mudar até a minha genética, minha forma de viver, a minha forma de encarar o mundo, com quem eu convivo, meus hábitos diários, tudo isso pode ativar ou inativar os genes. Então é muito complexo, não é simples como algumas pessoas acham, não é muito complexo. Até o que você deixa entrar pela sua orelha, até o que você escuta que não é grande coisa, vai lá e se você deixar que aquilo se acumule e você não faz nada para impedir, está corroborando para a sua doença. Então tudo depende da nossa escolha, né? Olha, pela falar a verdade, você olha para esse vídeo, de um lado você vê tudo que é gostoso, né? Pizza, batatinha frita, onion ring, né? Passando amor, né? Hambúrguer vegano, que eu sou vegano. Ai, que delícia, Jesus. Por que tudo que a gente gosta é ilegal, imoral ou engorda? Vocês podem explicar? Porque eu não consigo entender. Do outro lado você tem brócolis, tem couve, tem maçã, tem aspargo, né? A boca saliva do lado esquerdo, não é não? Mas é o lado direito que traz pra gente a saúde. Ah, não dá para mesclar? Claro que dá, gente, pelo amor de Deus, né? Sem radicalização. Mas depende da nossa escolha, não depende da saúde, assim, a escolha. Eu estou escolhendo comer o que é bom e não comer o que é gostoso, porque o que é gostoso pode me matar, o que é bom, não. Ah, mas hoje é domingo, hoje eu posso comer o que não é tão bom assim? É escolha. Tudo na vida é escolha. Então, eu posso me curar? Posso. Você vê esse homem, né, que é o homem verde, ele está numa árvore sem folhas, à medida em que as folhas vão ganhando vida, ele também vai revivendo, né? Então a questão é, se eu posso me curar? Sim, eu posso me curar. Eu posso curar outros? Sim, eu posso curar os outros, desde que estes outros queiram ser curados. Então, em mim, eu não sou apenas o facilitador, eu sou o gatilho. No outro, eu sou apenas o facilitador. Mas para que isso se dê, para que eu me cure, eu preciso ter a atitude, o propósito e a ética. Aliás, se eu não tiver uma atitude e um propósito extremamente éticos, eu não tenho como escapar de doença. Ah, mas eu estou tentando muito. Então, o teu próprio corpo vai tentar muito te ajudar para que você fique o menos doente possível, mas tudo depende da sua escolha. Essa imagem linda da Terra envolta nessa grade, que é a grade energética planetária, ela fala muito, ela é muito importante, né? Porque são os campos de energia da Terra, nós vamos ver também juntos depois, vamos estudar tudo isso, mas a grade energética planetária, ela é a rede de sustentação da vida em todos os níveis no orbe terrestre, no planeta Terra. Na foto do lado você vê o próprio humano envolto na sua grade energética, que são as auras. O dupletério faz parte desse campo energético, né? E nós nos comunicamos com a grade energética planetária da mesma forma como o perispírito conecta-se com o corpo físico. Existem ligações energéticas mantendo esses dois campos lado a lado. Existem esses campos. Ora, se eu estou doente
E eu passo para a terra o quê? Angústia, preocupação, dor, impaciência, intolerância. Ai, que náusea. Eu estou fazendo mal para a terra, não estou? Tô, coitadinha, ela não tem nada a ver com isso. E eu tô lá forçando a barra em cima dela. E se eu tô bem, eu passo para ela exatamente alegria, esperança. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Eu tô curando a terra. Pessoal, aqui nesse trecho ela coloca, né, e no outro também, na outra aula, ela coloca a importância da gente ter o equilíbrio corpo, mente e espírito, né? Então, parece que tudo é separado, né? Mas não é. A gente precisa estudar sobre isso. Essa ligação necessária para o nosso corpo humano. Não é à toa que ele fica doente, não é à toa que ele envelhece, não é à toa que a gente morre, né? Então, a gente precisa de um equilíbrio para a gente colocar essa ferramenta aqui, que é nosso corpo físico, para funcionar, né? Então, se a gente tem lá um robô e a gente não coloca óleo no robô, o que vai acontecer? Se a gente não coloca uma bateria, se é um robô que precisa de bateria, o que vai acontecer? Né? Então, a mesma coisa nesse corpo aqui. Então, ele precisa de um equilíbrio. A gente vai trazer também as formas de equilíbrio, os estudos, né? Os estudos orientais, os estudos antigos, para vocês conseguirem entender a importância de termos um equilíbrio. Então, o físico, né, esse equilíbrio, ir para academia, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, o oposto traria doenças, a necessidade da gente ter o emocional equilibrado, porque o emocional desequilibrado ele produz as células da doença, que é o que nós estamos estudando aqui, e a importância da gente ter uma espiritualidade. A gente não precisa ir para a igreja, a gente não precisa tomar como verdade do pastor, ou do padre, ou do dirigente, a nossa verdade. Mas a gente pode ter uma conexão espiritual através dos estudos no YouTube. E também tem que separar, né? Porque tem muitos estudos com uma energia ruim que faz você se afundar mais ainda. Porque se você é uma pessoa desequilibrada, você já está numa energia ruim e onde você só vai gostar de coisas ruins, né? Então você vai procurar só canais com energias ruins e te manter mais escravo ainda, e desequilibrado. Então, você procurar se espiritualizar, fazer uma meditação, fazer as técnicas da respiração, você estudar sobre a medicina oriental, você estudar sobre as culturas orientais de equilíbrio, de atitudes, de pensamentos, né? Então é isso que ela está falando, tá? O equilíbrio sobre o físico, o mental e o espiritual. Porque quando você é uma pessoa espiritualizada, sem fanatismo, você começa a estudar e você começa a perceber que tem muito mais do que você achava que tinha, né? Vai expandindo a sua consciência, tá bom? Não, ela envolve paranormalidade. A cura celular envolve paranormalidade, não mediunidade. Não há um mentor, não há um espírito ali do seu lado para promover o trabalho. É você que faz. É você como paranormal que faz. Você pode fazer o curso mesmo não atuando na área da saúde, porque qualquer pessoa pode curar, né? É uma capacidade inerente ao ser humano. Tem muitas pessoas que acham que tem similaridades entre a energia da cura celular, do Reiki, ou do Jurei, ou do Magnifier Healing, ou de outras imposições de mão. Não, é uma outra energia. Na cura celular, você vai ser treinado a usar a energia solar mesmo, sol, né? É a energia. E ele vai percorrer um caminho no seu corpo, que a gente vai ver durante o curso, e você vai dirigi-lo, né, para quem você desejar curar, tá? Então, são todas formas de energia, né? O Reiki, o Jurei, o Magnified Healing, é um campo de frequência, a cura celular é outro campo de frequência, a cromoterapia é outro campo de frequência, são campos frequenciais diferentes que querem atingir a mesma finalidade.
A cura celular, ela é destinada a doenças físicas, mas ela ajuda muito também em doenças psíquicas como depressão, transtorno generalizado de depressão, TOC e bipolaridade, por exemplo, tá? A cura celular pode ser aplicada em humanos, em animais e em plantas. Há uma diferença, tá? Os animais e as plantas absorvem com muito mais rapidez e ficam bem mais rápido. E gostam. Eu tenho um gato que adora cura celular. Mas você pode praticar em qualquer ser vivo. Então, pessoal, estão aí, tá aí a proposta do curso, o convite para que vocês façam também. Venham estar com. Então, aqui finalizando essa aula, essa primeira aula de psicossomática ficou dividida em duas partes, estarão na playlist de psicossomática. Nesse trecho, a Mônica, ela fala sobre a mesma coisa que Jesus falou, que está na Bíblia, né? Que todos nós somos criadores e curadores das nossas próprias doenças. Então, Jesus ensinou isso, né? Sua fé te curou, vocês podem ser mais do que eu sou. Então, ele colocou tudo isso, né? Tá todo como parábolas dele, porque ele tinha que usar as parábolas naquela época, porque o povo não tinha condições de falar de outro jeito com eles, né? Eram pessoas muito primitivas, né? E que não conseguiam entender o que hoje a gente usa umas palavras mais elegantes, mais avançadas, né? Então, o que ela fala aqui que todos nós somos paranormais, é isso, né? Jesus falou isso, que todos nós podemos nos curar outras pessoas. Temos aí provas, muitos e muitos e muitos anos e culturas de que o passe magnético, as cirurgias espirituais, o reiki, tudo isso tem curado pessoas, né? Muitos relatos pela internet, só estudar, porque a gente costuma não estudar, né? Então, se a gente trabalha na área da construção civil, a gente só sabe ver vídeo sobre isso e estudar sobre isso. A gente não consegue estudar sobre outras coisas, a gente não se interessa por outras coisas. Mas se a gente quiser estudar, tá aí pela internet, tem muitos relatos sobre as pessoas tá fazendo o que Jesus falou, né, que está na Bíblia, e aqui na minha escola vocês vão entender isso, que tá tudo para nós mesmos, nossas escolhas, nossas atitudes, e eu vou trazer muitos estudiosos, muitas pessoas que passaram a vida se dedicando a determinados temas, porque assim não fica também na minha escola a minha verdade, por isso que eu estou trazendo outras pessoas, né, para não ficar a minha verdade, tá? Então eu vou trazer aqui cientistas, vou trazer médicos, vou trazer pessoas renomadas, então a credibilidade que vocês podem dar é um pouquinho melhor, né? Você vê que nem Jesus naquela época não tinha credibilidade, né? Eram a minoria que seguia ele e acreditava no que ele estava falando. E a mesma coisa aconteceu em todas as épocas e que acontece hoje vai acontecer sempre, né? Porque a falta dos estudos é precário, né? Tá tudo aí, mas ninguém se interessa em estudar, né? A nossa rotina diária é tão grande, nós somos focadas tanto, né, nas nossas contas para pagar e nossos problemas afetivos, que a gente não se dedica a nós mesmos e aos nossos estudos internos, né? Que é a reforma íntima, e que eu também vou estar trazendo aqui, né? A importância da reforma íntima, e aí vocês, aos pouquinhos, eu espero que vocês vão aprendendo, né? Eu vou trazer materiais de diversos temas, então vocês vão formando a sua própria verdade. Não é nem a minha verdade, nem a verdade aqui desse vídeo
da Mônica Medeiros, nem do primeiro lá, que é o Júnior de Grazi, que eu trouxe na primeira aula das estudos quânticos, então não vai ficar verdade de ninguém, né? A intenção aqui é que você forme a sua própria verdade e por isso que eu vou colocar diversos temas, tá bom, gente? Então, abraços fraternos e muita paz em cada coração, tá bom? Fica com Deus.